nudez, puritanismo e sensibilidade católica. A má reação a uma foto do recém-beatificado Carlo Augustus usando o calção de banho destaca uma tendência que considera a compreensão histórica da Igreja sobre Cristo encarnado. Alguns grupos católicos reagiram mal a uma foto em que Carlo, o jovem italiano recentemente beatificado, aparece de calção de banho usando durante as férias em família. Algumas pessoas questionaram se essa seria a roupa de um santo. A questão seria risível se não fosse o sintoma de algo mais grave, ficar escandalizado com um menino aproveitando suas férias, e simplesmente absurdo. Mas o comentário revela uma concepção distorcida sobre a santidade. Santa Teresa e a humildade. No sexto livro de O Castelo Interior, Teresa definiu a humildade como andar em verdade, caminhar na verdade. Nesse sentido, andar refere-se a uma disposição geral do ser, uma tradução alternativa e talvez mais abrangente da definição de Teresa pode ser humildade é estar na verdade, ou talvez até mesmo ser verdadeiro. Reconhecendo suas próprias falas e virtudes, esquividando-se dos excessos e orgulhos de vergonha, vaidade e autoaversão, descuido e escrúpulos. Mas esse ser, na verdade, tem implicações mais amplas, assim como a definição de Teresa é um convite para enfrentar, aceitar e trabalhar os aspectos muitas vezes contraditórios da existência pessoal. Ela também pode ser lida como uma exortação e aceitar a realidade. Não importa o quanto queríamos, um cachorro não é um pássaro. Tanto quanto um ser humano não é apenas uma engrenagem em uma máquina. Claramente, essa humildade e aceitação da realidade não é puro conformismo com o status, e pelo contrário, um desafio que exige o treinamento interminável na arte de ser capaz de transdigir o certo do errado e o verdadeiro do falso, a diferença entre um e o outro. A história, infelizmente, provou uma e outras vezes. Nem sempre é clara, afinal, mas essa foi a pergunta de Pilatos. O que é a verdade? Francisco de Assis e a arte medieval. A vida contemporânea é assombrada pelo fantasma de uma sensibilidade hiperbólica, muito facilmente chocada ou ofendida, que tende a ver razões para se escandalizar onde muitas vezes não há. O puritanismo contraria a humildade quando faz do próprio eu ofendido o critério por meio do qual tudo deve ser medido. Muitas vezes fazendo muito barulho por nada. Não é preciso dizer que nossa sensibilidade pessoal nem sempre está necessariamente alinhada com a verdade. Esse tipo de puritanismo não é comum. Inúmeros santos sofreram com isso. Todos se referem a essa tendência como uma doença na alma. Como qualquer doença, escrúpulos puritanos podem ser bastante contagiosos. O excesso de cultura do cancelamento são apenas uma manifestação coletiva disso. Obras clássicas que antes eram consideradas canônicas foram removidas dos currículos em várias universidades, por todos os tipos de razões. Em seu já clássico Arte in Moderne Oblivion, o notável historiador da arte Léo argumenta que, como resultado da ascensão da ordem franciscana na segunda metade do século VIII, uma ênfase da nudez de Cristo e, portanto, em sua humildade, desenvolveu na teologia, filosofia e arte. Passaram a ser mais centradas no ser humano. Na verdade, um lema bem conhecido da ordem franciscana foi
apelo racional para deixar de lado riquezas e pertences mundanos, reconhecer a natureza frágil e decaída de todos os homens e mulheres. Enquanto os artistas bizantinos não destacam a imagem do corpo desnudo de Cristo, diante de cismas e inoclastias, os artistas católicos no final da Idade Média e do Renascentismo tinham espaço para se concentrar em sua humanidade. Artistas medievais e renascentistas apresentavam livremente a nudez de Cristo, nem mesmo coberto com um lenço para destacar a encarnação. Representações de Maria amamentando também seriam usadas com esta intenção teológica. A revelação da nudez, explica Steinberg, gostaria de mostrar a realidade da encarnação em Cristo e, consequentemente, seu amor pela humanidade. Na verdade, o Cristo nu não tem conhecido de Michelangelo. Pretendo retirá-lo comum do descendente de Davi conforme a carne. A pose de Cristo, claramente semelhante à de Davi, aponta para sua presença mútua à árvore de Jessé. Até mesmo as representações medievais populares da circuncisão do menino Jesus foram lidas como predizendo a crucificação. Como se o menino e o primeiro sangue derramado nu fosse algo mais tarde, cumprido no sangue derramado das chagas de Cristo na cruz. As relíquias, supostamente pertencentes à circuncisão de Jesus, eram de fato tão populares quanto a da paixão. Steinberg explica como as chagas da paixão também eram comumente pensadas no ponto de vista relacionado à maternidade. Através delas, os crentes renascem em uma vida nova e eterna. Até mesmo o sangue e a água derramados na ferida lateral de Cristo foram comparados ao leite de Maria, sustentando e alimentando os fiéis à medida que eles cresciam na fé. Todas essas reflexões teológicas e sacramentais teriam sido impossíveis se não fossem por um profundo respeito pelo corpo nu, despojado e torturado de Cristo. Considerando tudo isso, pode-se argumentar com segurança que os corpos não eram necessariamente movidos de escândalo para nossos antepassados na fé, mas assim, com lucros fundamental da vida espiritual, é possível que na nossa época, obcecada com a realidade virtual e metaversos, tenha conhecimento disso, mas também uma compreensão excessivamente espiritualizada da vida religiosa. Apoia há muito tempo um pseudo-quesmismo pouco ortodoxo da encarnação de Cristo. Apesar de lembrete creme ou sal da semana. Esse é o meu corpo.